para absorver as lições do Evangelho de hoje. São 19 horas. Boa noite, amigos. Novamente, boa noite aos que chegaram agora. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Nós temos 28 pessoas reunidas nesse momento com o propósito de encontrar Jesus, afinar nossa sintonia, renovar os nossos sentimentos. Vocês devem estar vendo a imagem que eu coloquei, uma tela que eu compartilhei no início para preparar a nossa vibração, a nossa sintonia. Eu vou agora parar a apresentação. Dá para ouvir a música ainda, né? Bom, agora sou eu aqui. E a música vai ficar no fundo para fazermos a nossa prece. Então vamos todos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável onde estivermos, preparando a nossa vibração, a nossa sintonia, respirando profundamente. Amado Jesus, nós, espíritos ligados ao planeta Terra, ligados ao Senhor, nos colocamos humildemente reunidos na noite de hoje para nos associarmos às vibrações elevadas dos espíritos superiores que tanto cuidam desse planeta, dos espíritos que cuidam das matas, dos rios, dos mares, do ar, das cidades e de todos os espíritos encarnados na Terra. Que a nossa vibração e nosso pensamento e os nossos sentimentos nesse instante estejam nessa sintonia, a sintonia do bem, a sintonia do amor, a sintonia do belo, que tanto o Leva Meca tem nos acionado nessa encarnação. Que possamos, ao inspirar, absorver o ar, sentirmos que as melhores vibrações chegam à nossa casa, para esse momento em que Deus está no nosso lar, que os bons espíritos vêm fortalecer e inundar a nossa casa e renovar as nossas energias. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, muito obrigada por todos aqui. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, que o Tense começou falando ontem, sobre a vida futura. Os itens de hoje são os itens 5, 6 e 7, cujo título é o ponto de vista. Então, Kardec inicia com uma pequena frase que eu vou ler, que já vai iniciar as nossas reflexões. A ideia é clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. E eu já vou pausar aqui para a gente iniciar as nossas reflexões. Moralização dos homens. Moralizar é tornar moral. E o que é a moral? A moral é, então, a escolha entre o bem e o mal, e o certo e o errado. Então, a moralização dos homens é
ligação dos homens com a lei do amor, com o bem. Então, a vida futura, como Kardec coloca aqui, nos dá uma fé que tem consequências enormes sobre a nossa moralização, sobre a moralização da nossa sociedade. Bom, certamente a função de Jesus ter encarnado no nosso planeta foi de iniciar ou acionar justamente essa nossa moralização. Jesus, que é esse espírito que organizou a formação do planeta Terra, que usou suas vibrações, usou seus sentimentos para produzir a matéria, ele esteve conosco desde o princípio do planeta, desde o início da nossa vida espiritual no planeta Terra, e ele encontrou o momento ideal de encarnar, justamente o momento em que nós precisávamos ter no planeta Terra um código, um exemplo, a vivência do bem e do amor para sabermos qual é a lei, qual é o caminho seguro a seguir. Então, certamente, Jesus encarnou no planeta para auxiliar na nossa moralização. E Kardec vai trazer, então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente que Jesus não veio destruir a lei. E, como a Gisele bem falou na sexta-feira, ele deixou claro que a função de Jesus era dar continuidade na lei mosaica e a do Espiritismo de dar continuidade na lei cristã, que na verdade é tudo uma lei só, a lei maior, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus veio sedimentar, nos mostrar essa lei. Kardec nos reforça, já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a lei continua sendo a mesma, a nossa conexão com Deus e a nossa conexão de amor com o próximo é a lei maior. E aí, além de trazer essa lei maior, Jesus e o Espiritismo também nos acrescentam a visão da vida futura, que é um dos pré-requisitos iniciais para iniciarmos a nossa moralização. Então, depois de sabermos que Jesus não veio destruir a lei, que a lei é a mesma, é a lei de amor, é a lei de amor a Deus, a lei de amor ao próximo, nós precisamos ter a consciência, por isso que Kardec colocou no segundo capítulo já do Evangelho no início, essa noção da vida futura, que não é uma noção do Espiritismo, é uma noção que Jesus já tinha trazido, né? Isso é um paradigma fundamental do cristianismo. Sabemos que a vida não acaba em uma encarnação. Então, Jesus já deixou isso claro quando ele desencarnou e reapareceu para todos, né? Ressuscitou, como é a tradição. Então, é a primeira lição fundamental de que a vida é eterna. E ela é tão importante que já está no início do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Acontece que, apesar de toda a vivência e todo o ensinamento de Jesus, ele não podia aprofundar em detalhes a noção sobre essa vida futura, porque o pensamento da humanidade não abarcaria a visão do todo. Então, passou o tempo de progresso do planeta, o amadurecimento da razão, o amadurecimento da ciência, o amadurecimento da humanidade, até que a doutrina espírita pôde chegar, através de Kardec, no planeta Terra, num momento de já grande avanço intelectual do conhecimento humano. E aí, sim, a gente teve um aprofundamento muito grande sobre a visão do que é essa vida futura, né? O Tense falou bem ontem de tantos aspectos que o Espiritismo nos ensina, né, da vida futura, da imortalidade da alma, da reencarnação, enfim, inúmeros conhecimentos com detalhes do que acontece, da nossa verdade espiritual, né, de quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, que é a pergunta que acompanha todo ser humano. Isso está esmiuçado em detalhes na doutrina espírita, já desde o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da doutrina espírita tem a segunda parte inteira
11 capítulos voltados para a verdade da vida espírita, ou a vida no mundo espiritual. E aí nós temos os outros livros do Pentateuco, da codificação, o livro dos médiuns, aprofundando o conhecimento sobre a comunicabilidade dos espíritos, o céu e o inferno, também trazendo as características do espírito no mundo espiritual e no planeta Terra, enfim. Isso está bem trabalhado com detalhes, a noção de que a nossa vida não termina e como é isso no mundo espiritual, o que é que acontece. E ainda depois de Kardec, vários outros espíritas, vários outros livros, várias outras fontes de conhecimento sobre a vida espiritual. E no Brasil nós temos a bênção de ter tido Chico Xavier e todo o conhecimento do seu trabalho de psicografia que ele trouxe. Todas as obras, então aí, além de um texto técnico, como é o texto científico, racional, que nos trouxe Kardec, além desse conteúdo espírita, nós temos nas obras de Chico Xavier, nos livros do André Luiz, romances, longas histórias, longos exemplos, detalhes do que é a vida no mundo espiritual, uma infinidade de conteúdo, não só pela mediunidade de Chico Xavier, mas de todos os médiuns, o tempo todo, na nossa prática espírita, nós temos o conhecimento da imortalidade da alma, do conhecimento do que é a vida futura. Nós vivemos isso constantemente na prática, na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão. Então, nossa vida está imersa nesse conteúdo da imortalidade da alma, de que somos espíritos, né? Então, isso é uma questão basilar, fundamental para nós que somos espíritas. Por quê? Nós que estudamos Kardec, que nos vinculamos ao Espiritismo, que queremos conhecer mais o Espiritismo, nós buscamos o conhecimento pela razão, nós buscamos refletir, estudar, isso é uma característica de espíritos ligados ao Espiritismo, né? Os textos de Kardec têm muito conhecimento e conteúdo, então nós vamos atrás, estudamos e somos espíritos que refletimos a fundo nesses conteúdos. E é por isso que o Kardec coloca que é preciso ter uma visão clara e precisa que se faz da vida futura. Não é uma visão abstrata do que acontece depois da morte. É um conteúdo claro, preciso, com diversas fontes de conhecimento sobre o que é a vida futura. Então, para nós, espíritos espíritas, essa visão não pode ser uma visão abstrata, é uma visão concreta, um conhecimento profundo do que acontece na vida espiritual, né? E isso tem um efeito na moralização do ser, porque justamente muda o ponto de vista, que é o tema do evangelho dessa noite, né? Muda a forma como nós enxergamos, como nós vemos o mundo. Então, o que é ponto de vista? Ponto de vista é onde eu me coloco para enxergar as coisas. Eu tenho aquela visão a partir daquele lado. Então, se a gente tem uma visão sobre a vida futura, a forma como eu enxergo a vida é diferente de quem não tem uma visão sobre a vida futura. Então, o ser humano pode ter, vamos separar assim, em 3 paradigmas de ponto de vista. O ponto de vista materialista, que a vida acaba com o corpo, que a vida e o espírito, ou talvez nem espírito, né, mas que o corpo surge no início da concepção, alguns até acreditam que só existe depois que já está fora da barriga, enfim, que a vida se inicia ali e que a vida termina com a morte, né? Então esse é o ponto de vista materialista, que não existe nada além disso. Para quem vive nesse ponto de vista materialista, Kardec esmiuça aqui, ó, nesse trecho do Evangelho, no item 5. O homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, porque é isso que existe para ele, né? Então, todo o foco, toda a atenção dele está na vida terrena. Dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança, que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter.
A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, a visão materialista, o paradigma materialista, só nos faz enxergar a vida terrena aqui. E ele faz essa comparação com uma criança, porque o que é uma criança, né? Hoje de manhã, a Isis chegou perto de mim, queria brincar comigo, eu estava estudando, preparando o evangelho, e ela ficou frustrada que eu não parei para ir brincar com ela. Mas é porque ela não tem a visão do todo, do que é uma reunião como essa que nós estamos fazendo aqui, de quantas pessoas estão participando, sendo atingidas, de qual a profundidade do conhecimento, qual o efeito desse conhecimento na minha vida, quanto isso me faz uma mãe melhor. Enfim, ela não consegue, na cabecinha dela, de uma criança de 5 anos, o que é totalmente normal, ela não consegue visualizar tudo isso. Então, ela fica restrita na necessidade dela imediata, que é os brinquedos, como o Kardec colocou aqui, né? Isso é próprio de uma criança de 5 anos, mas a mente do materialista também é, assim, dedicada ao que está ali ao alcance dele, né? Então, o trabalho em si, a função de ganhar dinheiro para aproveitar a vida, e aí as dores, os sofrimentos não têm sentido em si, um sentido de nos fazer avançar, um sentido, qual a justiça disso, né? É o fim, a vida é o fim por si só. E ali, aqui no livro Obras Póstumas de Kardec, a gente tem exatamente um trecho inteiro para falar sobre a vida futura. E nesse trecho, olha o que Kardec coloca sobre essa visão mais restrita e materialista. A consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria concentrar-se todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais. Então, o pensamento inteiramente voltado para aproveitar ou melhorar os gozos, o aproveitamento da matéria, né? Sem atenção aos prejuízos de outrem, dos outros. Por que então haveria alguém de suportar privações, de impor-se sacrifícios? Por que haveria de constranger-se para se melhorar, para se corrigir de defeitos? Seria também absoluta inutilidade do remorso, do arrependimento, uma vez que nada se deveria inspirar. Afinal, seria afinal a consagração do egoísmo e da máxima: o mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Se eu não tenho a visão da vida espiritual, por que me sacrificar pelo outro? Claro que tem espíritos materialistas ou espíritos encarnados na Terra que não tem, que são ateus, que não têm uma visão da vida futura, que fazem o bem pelo bem em si, por acreditar que isso é importante socialmente. Porém, a maioria dos espíritos que só enxergam a matéria não entendem razão nenhuma para se sacrificar, para fazer um bem, para deixar. Por que eu vou perdoar? Por que eu vou ser humilde quando sou ofendido? Isso não tem sentido para quem só enxerga uma vida, né? Não tem motivo, eu não tenho necessidade de ter uma evolução espiritual, tudo acaba aqui, tudo começa aqui, então eu não tenho motivo para esse sacrifício. Porém, como diz Kardec no trecho do Evangelho, fazem da vida uma angústia perpétua, esses sofrimentos do dia a dia, porque a todos os instantes está sujeito a uma verdadeira tortura. Então, o espírito vive em torno do egoísmo, da satisfação das suas necessidades, e aí as frustrações, as ambições que não são satisfeitas, a injustiça que ele sofre, não tem sentido nenhum, né? Isso causa muito sofrimento. Isso é o paradigma materialista, quem está nesse ponto de vista. Existe um paradigma que enxerga a vida espiritual, que é intermediário, digamos assim. Jesus pôde falar para nós, espíritos do planeta Terra, sobre a vida futura até certo ponto,
mas nós não poderíamos abarcar todo o conhecimento do mundo espiritual naquela época em que Jesus esteve encarnado. Mas ele nos trouxe esse conhecimento, né? E aí as religiões trataram isso ao longo dos séculos, né, como o nosso destino sendo o céu ou o inferno. Agora, se você vai aprofundar no como que é isso, como funciona, o que é isso de céu, o que é isso de inferno, qual o critério para eu ir para um ou para outro, será que o pecado que eu fiz vai me condenar eternamente a viver no inferno? Tem muitas questões que muitas religiões não conseguem responder. Fica no âmbito do mistério. E aí, se não tem uma resposta clara sobre isso da vida futura, fica essa ideia vaga. E aí, o espírito que está encarnado não abandona a necessidade de agir com vistas nessa vida futura. Ele age, ele pode realizar o bem. Quantos cristãos, quantas religiões fazem o bem pela própria fidelidade e fé nas coisas que Jesus falou, mas não em si pela noção da eternidade, da vida futura, da reencarnação, né? A visão da vida futura não facilita, não agiliza, não promove, catalisa a nossa ação no dia a dia, não está presente no dia a dia com força, como é no paradigma espiritual. Então, no paradigma espírita, a noção sobre a vida futura não é uma noção abstrata, discreta, aleatória, distante da minha realidade. No paradigma espírita, nós sabemos de onde nós viemos, qual a razão de estarmos aqui, em nuances de cada detalhe da nossa ambientação reencarnatória, das injunções da nossa reencarnação. Então, a anterioridade, o que ela está atuando agora, qual a razão do que está acontecendo na minha encarnação, e com a visão clara das consequências disso para a minha vida futura, para a minha vida eterna espiritual. Então, é uma visão bem mais clara da vida futura, com todos os detalhes como nós já falamos, né? Um conhecimento mais tangível. Olha o que Kardec coloca aqui nos textos do Obras Póstumas, de novo. Para que a opinião geral aceite, e para que ela exerça sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível e capaz de suportar qualquer exame, sempre satisfazendo a razão, sem nada deixar na sombra. Então, o pré-requisito de Kardec e do Espiritismo é que todas as questões sejam respondidas. Então, a gente consegue explicar nuances de cada coisa que acontece na nossa encarnação, porque essa verdade da vida futura, ela precisa ser tangível, isso é pré-requisito, não existem mistérios no Espiritismo, né? Não existem conhecimentos para iniciados. Não, todo conhecimento está ao alcance de todos. E todo conhecimento precisa estar ao alcance, precisa ser traduzido. Então, se os textos são muito complexos, complicados, a gente precisa estudar, faz reunião de estudo, se reúne, troca ideias, discute, estuda em várias fontes, para que não permaneça nada obscuro, duvidoso, sem a clareza, né? Porque é assim, com essa clareza da visão de que somos espíritos e o que é a nossa realidade, é que nós vamos acionar, agilizar, catalisar o processo da nossa moralização, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, continuando no texto do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem, como as formigas num monte de terra. Que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim
que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então, o espírito que tem a visão da vida futura enxerga que operários e poderosos são da mesma estatura. Então, o sofrimento pelas injustiças sociais tem outra visão, porque tudo está explicado no planejamento reencarnatório e no conhecimento da vida espiritual. Então, é preciso que nós nos coloquemos sob esse ponto de vista, nessa posição de enxergar o que está acontecendo conosco a partir do paradigma da vida espiritual. Como isso no nosso dia a dia? Como a gente vai aproveitar esse paradigma, esse conhecimento da imortalidade da alma, de que somos espíritos reencarnados, na nossa moralização? Vamos pensar nas nossas maiores dores. Todos nós somos espíritos que estão no planeta Terra nesse momento, né, de provas e expiações, espíritos que vieram transformar diversas questões, principalmente nos relacionamentos uns com os outros, né? Então vamos pensar se as nossas maiores dores dessa encarnação não estão justamente em algum relacionamento que se enfraqueceu, numa mágoa que eu sofri, um perdão que eu não consegui realizar, um ressentimento por ter sido humilhado, uma raiva sem motivo em relação a uma pessoa. As nossas maiores dores, nós utilizamos o conhecimento da doutrina espírita para entender as razões e os motivos. Entender que tudo faz parte da minha necessidade espiritual. Se eu estou me relacionando com aquele espírito naquele momento, isso tem a ver com referências energéticas que estão em mim e que eu trouxe para essa reencarnação para renovar. Então, qualquer relacionamento sofrido, doente, doloroso, precisa ser renovado. E o Espiritismo dá a visão clara de que não é à toa que nós estamos nessa família. Paradigma materialista, tá muito difícil esse relacionamento, essa pessoa é muito ruim, muito difícil, dá muito trabalho, não me ajuda em casa, não, vou largar, não quero isso para mim não, quero ser feliz. Isso é o paradigma só olhando do ponto de vista material. Mas se a gente tem uma visão espiritual, enxerga o quanto aquele espírito que está ao meu lado é importante para a transformação dos meus sentimentos, o quanto eu posso aprender de tolerância, o quanto eu tenho que aprender de indulgência e de perdão, quanto esse espírito me aciona a minha transformação e o quanto essa transformação é o que eu mais quero, porque eu quero ser feliz, eu quero amar como Jesus ensinou, eu quero ter uma próxima encarnação mais feliz, mais leve, menos pesada em sentimentos doentes do que essa e cada vez melhor as encarnações para frente. Né? Então, o nosso comprometimento nos relacionamentos, a nossa postura dentro dos relacionamentos no dia a dia muda a partir de um paradigma da vida futura, do ponto de vista da verdade espiritual, né? É uma completa transformação de paradigmas. E, com certeza, um acionamento, uma catalisação da nossa moralização. Nós somos espíritos que, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nós queremos controlar as situações, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós entendemos que é o melhor para nós, para nossa família, para o meu trabalho, meu grupo de convivência no trabalho, para a sociedade. Eu quero que as coisas sejam assim, dessa forma. Nós precisamos sempre abrir os nossos olhos, usar a nossa lente de enxergar o ponto de vista espiritual. Que nós não estamos no controle de todas as situações, que nós não temos esse poder de controle, e isso não deve nos acanhar, nos fazer sentir fracos. Isso deve nos fortalecer de que existe um encadeamento muito maior para as coisas acontecerem. Existe uma razão no encadeamento das coisas
E essa razão, muitas vezes, nós não conseguimos abarcar totalmente, racionalmente, mas isso precisa estar no nosso sentimento, na nossa serenidade, na nossa vibração, de que está tudo certo, tudo tem seu tempo, tudo faz parte do meu progresso, da minha oportunidade de adiantamento espiritual, porque eu escolhi que fosse assim, eu escolhi num planejamento reencarnatório estar na Terra nessas condições e progredir dessa forma. Então, a pergunta seguinte que se segue: mas se eu vou cuidar só da vida espiritual, como que vão ficar as questões materiais? Eu não posso passar o dia inteiro nas atividades do Larvameca, porque como que fica meu trabalho? Ou, você vai viver numa vida de espiritualização, de contemplação, de meditação, uma vida mística, e como que ficam as questões da matéria? Bom, para nós espíritas, o paradigma espiritual, o ponto de vista da vida futura, não leva a uma vida contemplativa, uma vida em isolamento, uma vida de meditação. Viver, espiritualizar a existência não é assumir essa postura alheia às necessidades do planeta Terra. Não, é justamente estar na Terra, vivendo as necessidades que a vida na Terra, que a vida material exige, mas sempre olhando do ponto de vista de onde eu vim e para onde eu vou, espiritualmente. Aí a gente fica com medo, mas as questões materiais são muito importantes, elas nos dominam, elas nos levam da visão espiritual, porque, enfim, eu preciso trabalhar e ganhar meu dinheiro. E para me sustentar, para alimentar os meus filhos. E aí eu me tomo de um medo de não conseguir, um medo de perder o emprego, um medo de não ter o básico material. Se eu for cuidar só da vida espiritual, como é que vai ficar essas questões materiais? Ou estamos passando por uma crise, um momento delicado no planeta Terra, com essa pandemia, uma situação econômica bem delicada. Como não nos tomarmos de medo de não ter o suficiente, materialmente falando, né? Como assim vou viver uma vida espiritual, sendo que eu vou passar necessidade material? Jesus sabia que essa questão ia pegar, e essa questão ia atrapalhar a nossa fé e a nossa confiança na vida futura, na visão espiritual, nossa confiança na visão espiritual. Tanto que deixou gravado na sua experiência encarnatória a primeira tentação. A gente tocou no assunto das tentações sexta-feira, e eu também já tinha pensado em usar esse exemplo para o evangelho de hoje. Primeira tentação de Jesus, o diabo, os maus espíritos sugeriram a ele no momento de muita fome, ou seja, no momento de muita necessidade material, porque era o corpo sentindo fome. O diabo tentou Jesus dizendo: transforma a pedra em pão. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem. Ou seja, ele deixou registrado lá: humanos, eu sei que vocês diariamente precisam transformar pedra em pão, transformar dinheiro em alimento, transformar trabalho em dinheiro para transformar dinheiro em alimento e suprir as minhas necessidades materiais. Jesus sabia que estar na Terra incluía essa demanda, essa necessidade de transformar pedra em pão. Mas ele deixou registrado que para nós passarmos por uma encarnação no planeta Terra, para nós vivermos e aproveitarmos uma experiência, essa experiência evolutiva encarnados no planeta Terra, é preciso ter a visão espiritual, o ponto de vista da vida futura. Nem só de pão vive o homem, ou seja, o homem tem necessidades espirituais que são paralelas, mas são muito mais amplas as necessidades espirituais do que as necessidades materiais. O homem vive de pão, sim, mas nem só de pão vive o homem. Para nos lembrarmos sempre de que existe uma vida futura e naquele momento
de aflição, de dor, de será que eu não vou ter o suficiente? Vamos respirar fundo, refletir. Opa, o mundo espiritual, a verdade espiritual, a necessidade de progresso, ela é mais importante do que a necessidade material. Então, se eu estou passando por uma necessidade, por uma dor, por uma aflição material, ela tem uma função na minha vida espiritual. Então, vamos nos assenhorar dessa visão espiritual da vida, espiritualizar a nossa existência. E aí, numa ação concreta, vamos nos acercar, enquanto grupo de amigos, que nos favoreçam essa confiança de que está tudo certo, sim, de que tudo faz parte de um todo e que eu não vou sofrer por uma necessidade. Quem tem amigo, gente, não passa fome, não passa necessidade. Nós precisamos estruturar essa convivência em que eu ouço a necessidade do outro, não só a necessidade, os sofrimentos morais, os sofrimentos da alma, mas eu também ouço as necessidades do outro, materiais, e de certa forma eu me sinto coparticipante, com potencial de ajudar. Então, se alguém está precisando, perdeu o emprego, gente, se tem um grupo de amigos, ajuda na indicação, daqui a pouco alguma faz um bico para conseguir algum dinheiro, ou daqui a pouco algum outro já encontra uma oportunidade de um novo emprego, enfim. Nós precisamos trazer isso para a nossa sociedade, essa visão de que todos nós podemos ser coparticipantes, corresponsáveis, nos ajudarmos uns aos outros. Se não dá para fazer isso numa cidade inteira, que a gente esteja num grupo fraterno de amigos que podem se amparar e favorecer essa consciência de que podemos nos ajudar mutuamente. E isso também pode ser estendido e oferecido para aqueles assistidos, aqueles com quem nós convivemos, por exemplo, no Jardim Paulistano ou em outras situações de trabalho social, né? É preciso nos aproximarmos e ouvir qual é a necessidade do outro. Claro que primordialmente sempre buscando atender a necessidade espiritual daqueles que nos procuram, mas também existem necessidades materiais, e que importante que é para uma família que está no paulistano, de repente não tem uma comida dentro da sua casa, e ele pode pensar, puxa, tem aquele pessoal lá do Larvomeca que pode me dar uma marmita, pode me dar uma cesta básica, ou tem aquele pessoal lá do Larvomeca, quem sabe eu possa aprender a plantar alguma coisa, enfim. Ouvir as necessidades uns dos outros é agir nesse sentido da fraternidade e tornar nossa vida social um pouco melhor, um pouco menos pesada. Mesmo sendo espíritas, mesmo sendo evangelizadores, né? Atender necessidade espiritual, mas atender, ser uma referência de apoio, de fé, de que as necessidades materiais podem ser supridas também. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar de atender aqueles que estão com a gente, ou de conviver num grupo de convivência que se ampara, se ajuda mutuamente e que é fraterno, né? E que estamos todos uns pelos outros. Então, a visão da vida futura nos ajuda a nos apoiarmos nas nossas maiores dores, nos relacionamentos, e também nas dores das questões práticas materiais do planeta Terra. E Kardec coloca claramente aqui no texto do Evangelho, mas se ninguém se ocupar das coisas da terra, tudo perigará? Não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Então, cuidar das questões espirituais, cuidar da nossa vida espiritual, estar em prece, frequentar uma casa espírita, também implica em estar melhor no planeta Terra, espiritualizar a existência e aí promover com os meus talentos, com o meu trabalho, a melhora também do nosso planeta.
né? E Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. Então, não há mal em viver o que o planeta Terra, o que a matéria nos proporciona. O que há de erro é mantermos o paradigma estritamente na matéria, sem aproveitarmos em prejuízo, em detrimento dos interesses da alma, que com certeza são os mais importantes. Enfim, a mudança do ponto de vista tem toda essa aplicação muito prática na nossa vida. É preciso sempre nós ampliarmos a nossa visão sobre o todo. Ampliarmos o nosso conhecimento, como Kardec faz muita questão de reforçar, termos um conhecimento positivo, tangível, através dos estudos, através das reflexões, sala de reflexão que a evangelização nos traz, que são recursos para nós conhecermos um pouco mais de quem sou eu como espírito, qual é a minha anterioridade, o que eu trago de marcas fortes e qual vai ser o meu futuro a partir das minhas ações de agora. Então, todos esses recursos são muito importantes para a aplicação da mudança desse ponto de vista na nossa vida, na nossa prática do dia a dia. E também, além da nossa vidinha aqui, vamos ampliar nossa visão para o todo, né? Que é muito maior do que a singularidade de nós mesmos. Então, eu vou agora colocar um videozinho aqui para vocês. Que vai nos ajudar a mudar o ponto de vista. Estão vendo que nós estamos nos afastando do planeta, né? A Terra e a Lua, a órbita lunar, os asteroides mais próximos, os planetas internos mais próximos do Sol, os planetas externos, os planetas anões, a nuvem interna e a nuvem externa, estrelas vizinhas. Ou os braços da espiral, a Via Láctea, galáxias vizinhas. Agora vamos respirar fundo para voltar para dentro de novo. Voltou para a moça. Mas será que para aí? A pupila, a íris, o olho humano, a retina no fundo do olho, os vasos sanguíneos com células brancas e vermelhas. Dentro das células brancas, o núcleo com os cromossomos, a fita de DNA que forma os cromossomos, que nada mais são que grupos de átomos. Dentro do átomo, o elétron,
o vazio atômico, e lá no fundo ainda tem o núcleo atômico, prótons, nêutrons, quarks. E aí, voltamos, então, para o sorriso da moça. Então, isso foi uma sugestão para nós termos a dimensão de tudo que acontece no universo, do tamanho do universo, do nosso tamanho relativo em relação a tudo, todas as leis que regem um universo muito maior do que a nossa individualidade, né? Às vezes nós vamos querendo no dia a dia ter controle sobre as situações. É como se nós fôssemos aquele átomo ali dentro do DNA, querendo controlar o que está acontecendo lá no anel externo da galáxia, da Via Láctea, ou das outras galáxias vizinhas, né? Então, às vezes, a gente fica tentando ter um controle sobre as pessoas, querendo que as pessoas ajam de uma certa forma, de uma certa maneira, ou achando que nós é que somos os certos, e, na verdade, a vida tem suas leis que são muito maiores do que só a nossa individualidade. E se nós tivermos esse ponto de vista da grandiosidade do todo que nos rodeia, isso vai ampliar a nossa fé, a certeza de que, poxa, uma encarnação é um ponto na nossa história espiritual. Às vezes a gente tem uma vontade que um filho haja... Meu Deus, às vezes... meu filho não completou os estudos, né? Posso falar por mim, especificamente da Luana, nossa filha de 18 anos. Socialmente, não terminou o ensino médio, resolveu parar de estudar no ensino médio e, enfim, escolheu outros caminhos para sua vida, agora está noiva, vai casar, enfim. Olhando socialmente, olhando do ponto de vista material, como mãe, quantas vezes eu me peguei num sentimento de constrangimento, de sensação de ter falhado, de não ter atingido um resultado que se esperava para uma filha, enfim. Gente, como que eu posso garantir que o que ela conquistou para essa encarnação, nos seus 18 anos de vida, junto com a nossa família, já não era um grande passo em relação a toda a sua história espiritual? O que é uma expectativa social de um diploma, de um comportamento X ou Y, diante da história espiritual de um espírito? Então, muitas vezes nós nos balizamos pelas questões sociais, pelo que a sociedade pede, exige, sugere, que os caminhos têm que ser esses, porque aí esse é o padrão do que é o certo. Mas, na verdade, moralizar, do ponto de vista espiritual, é algo muito maior do que um comportamento social simples. E talvez para aquele espírito, aquilo já seja um grande avanço. Então, às vezes a gente tem espíritos perto da gente, na família, vocês todos podem passar por isso, que nós queríamos que agisse de um outro jeito, que fosse de uma outra forma, e às vezes uma palavra, um ensinamento, uma noção que na verdade é muito mais do que uma palavra, é um exemplo no dia a dia, pode servir para a história espiritual daquele espírito como um grande avanço. E nós não temos critério de enxergar a história espiritual de todos que estão ao nosso redor. Por mais que dentro da família a gente conheça bem, e graças a Deus que a gente tem o conhecimento espírita para enxergar as características uns dos outros, as necessidades espirituais uns dos outros dentro de uma família, nós nos conhecemos e temos que nos debruçar mais ou nos conhecer espiritualmente dentro de uma família. Por mais que a gente se aprofunde nisso, a gente tem que ter a noção de que a visão que nós temos enquanto encarnados no planeta Terra, ela vai até um ponto. Mas a história espiritual do espírito que está próximo da gente é
pode ser muito diversa, que nós possamos nos libertar dos julgamentos e sempre ter em mente a dimensão da vida espiritual, gente. Porque se Deus, na sua infinito amor, na sua infinita caridade, nos manda para o planeta Terra encarnados e vai conforme seu livre-arbítrio, vai procurar evoluir, errou, caiu nessa encarnação, vai ter uma outra oportunidade. Aciona, agiliza, vamos procurar o bem, você vai ter oportunidades de estímulos para o caminho do bem. Mas Deus nos manda para a Terra com o nosso próprio livre-arbítrio, mas nós queremos conduzir nossos filhos pelas mãos do jeitinho que a gente acha que deve ser até o fim da encarnação, né? E, na verdade, cada um tem as suas escolhas, não só nos nossos filhos, mas em todos os nossos relacionamentos, né? Nós temos que aprender a desapegar, de certa forma, de um controle, de uma aflição e enxergar que a vida tem os seus próprios mecanismos e que está tudo certo, porque até a destruição, até o caos faz parte da lei de transformação e faz parte da lei universal. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém quer abrir o microfone para falar? Eu vou começando aqui pelo chat. A Gi colocou aqui: adoro esse vídeo, usei muito em minhas aulas. Muito eficiente para ampliar nossa percepção da vida. Muito bem colocado, precisamos concretizar nosso lugar na criação. É hora de implantar novo ponto de vista. Precisamos disso para ampliar nossa visão da vida. Só assim estaremos encorajados a moralizar de fato a nossa vida. Com certeza, é uma bênção libertadora enxergar, implantar um novo ponto de vista para a nossa vida, gente, é libertador. Kardec coloca aqui nesse item do Evangelho uma coisa que é sofrida para a gente. A vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Então, gente, nós estamos passando por um momento tão delicado de pandemia. Nós estamos com medo de morrer, de que alguém próximo da gente morra. A gente usa esse termo, às vezes a gente até tenta usar uma palavra mais suave, desencarne, né? Mas o nosso sentimento é mesmo de medo que a pessoa morra, porque a gente está olhando para o ponto de vista material. Que nós possamos ampliar a nossa visão para o ponto de vista espiritual, porque nada acontece por acaso. Então, se alguém vai sair desse planeta para ir para uma outra dimensão, é uma passagem, isso é um ponto minúsculo em toda a nossa história espiritual, como o Kardec está falando aqui. É uma rápida passagem, uma breve permanência na vida corporal. E as nossas relações nunca vão se quebrar, as nossas relações de amor são eternas, infinitas. Então, se alguém vai se afastar momentaneamente, logo em seguida nós vamos nos reencontrar também. Então, a visão da vida espiritual deve ser útil a cada minuto. E a gente tem que, como a Gi falou mesmo, ampliar, sempre procurar ter essa visão sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. Né? O que seria de nós nessa pandemia sem a visão espírita, espiritual, das razões de tudo isso, como já vínhamos falando tantas vezes no nosso Evangelho. Né? Geralmente tendemos a achar que somos maiores e melhores. Agora é o comentário do Francis, né? Tendemos a achar que somos maiores e melhores que realmente somos. No fundo, somos do tamanho de uma pedra em relação à Terra, ou do nosso planeta em relação à nossa galáxia. E que a nossa moral é maior do que realmente é quando comparado com o que ainda precisamos conquistar. Até do ponto de vista espiritual, a gente se acha maior do que realmente é, mas se a gente pensar que ainda tem um infinito diante da gente, esse infinito adiante ainda é muito maior e vai ser muito mais feliz e libertador quanto mais rapidamente a gente agilizar a nossa progressão moral, né? Aí a Giovana pediu o link desse vídeo.
Eu vou copiar aqui para vocês, para já colocar no chat, mas é só vocês... vai ficar meio complicadinho aqui no chat, mas é só procurar as dimensões cósmicas no YouTube que vocês já vão encontrar, tá bom? Bendita clareza do Espiritismo, né, Valéria? Bendita clareza. Que bênção que é o Espiritismo na nossa vida. É uma visão, como fala Kardec, uma visão clara e precisa. E é isso que nós pedimos para essa encarnação. Temos todos os recursos à nossa mão, ao nosso alcance, para usarmos mesmo, para conquistarmos a nossa libertação, né? Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Abrir o microfone. Vou colocar uma música. Oi, Gi, pode falar. Sabe que eu acho incrível como Kardec coloca para nós, bem no início do Evangelho, olha como esse espírito estava mesmo coordenado, né, por algo maior, porque bem no início do Evangelho, ele começa a nos estimular, a nos preparar o pensamento para essa ampliação de visão, né? Então, ele traz essa necessidade de mudar o ponto de vista da vida, e daqui para frente, desse capítulo em diante, como disse a Valéria, a bendita clareza dos conceitos espíritas vem sedimentando base firme para que a gente consiga verdadeiramente ampliar a visão e que nós possamos nos tornar cada vez mais firmes em propósitos e ideais muito maiores do que muitas vezes os que têm nos trazido até aqui, né? Então, é um capítulo maravilhoso esse, e esse item específico que você fez hoje, ele é incrível, porque ele nos tira do lugar comum e nos coloca um degrau acima da percepção e da compreensão da vida, não é? Com certeza, Gi. É lindo mesmo. A gente consegue aprofundar nas nuances do nosso dia a dia, assim, do quanto é importante para a nossa vida do dia a dia, nos relacionamentos, a visão da vida futura. E, em contrapartida, o mesmo item, o mesmo trecho nos leva à visão muito maior do todo do universo, que nem você colocou hoje. E aí eu sugiro a todos que leiam, principalmente o item 7, que nos abastece com essa visão do todo, né? Mas eu vou terminar, antes de fazermos a nossa prece, com um trechinho dessa parte, ó. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita, deixa eu colocar a musiquinha aqui também. Estou pondo uma música para ajudar a preparar a nossa vibração para a prece. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão em conjunto
O homem, no tempo do Cristo, não podia compreender. E por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde, que é o agora, que nós vivemos dentro da doutrina espírita, né? Então, graças a Deus. Muito obrigada por todos. Vamos agora, ouvindo essa música, fechar os nossos olhos. Tem um recadinho da Lelê aqui. Gostei do Evangelho, tia Thaís. Que amor. Obrigada, Lelê. Obrigada pela sua companhia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos aproveitar a bênção dessa visão ampliada sobre a vida. Vamos sentir a nossa visão espiritual e a expansão dos nossos sentimentos presentes. A nossa conexão com os mínimos seres viventes do planeta Terra, da mesma forma como a nossa conexão com os espíritos mais longínquos, distantes do universo. Que possamos sentir que fazemos parte de um mesmo todo, que as nossas dores, que as nossas angústias de uma encarnação são um ponto diante da infinidade, da infinitude e da eternidade. E assim possamos elevar a nossa gratidão ao Cristo, que primeiramente nos trouxe essa verdade da vida futura e da imortalidade da alma, e posteriormente a Kardec e todos os espíritos da codificação, que tornaram esse conhecimento tão amplo e aprofundado para que hoje, em 2020, nós, espíritos encarnados no Brasil, enxergássemos a visão espiritual da vida e entendêssemos o valor do aprendizado nos sofrimentos que passamos, porque isso, de alguma forma, vai certamente libertar a nossa alma. Que nesse instante os bons espíritos que nos assessoraram possam imantar os nossos lares, fluidificar nossas águas e possam socorrer aqueles que sofrem, que possam inspirar novas ideias, inspirar confiança aos sentimentos combalidos, inspirar a visão do alto naqueles espíritos que se encontram em sofrimento na Terra. Que tenhamos a força espiritual para reagirmos de acordo com o que o Cristo espera de nós. Muito obrigada pela oportunidade dessa noite, muito obrigada pela bênção do Lar Valmeca, nosso lar espiritual nessa encarnação. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, então, queridos. Que Deus esteja com todos vocês ao longo de mais essa semana que vai iniciar. Muito bom ver todos aqui. Estou muito feliz também com o nosso encontro. Que suas casas estejam iluminadas. Muito obrigada por todas as vibrações felizes, viu? Queridos.